o cafeicultor José Carlos Grossi. A sua palestra traz como título Desafios da Cafeicultura para a Nova Década. José Carlos Grossi é engenheiro agrícola pela USP e Exalc, 1971. Pioneiro na agricultura do Cerrado Mineiro, iniciando suas atividades cafeeiras no município de Patrocínio no ano de 1972, completando, portanto, nesse ano de 2012, 40 anos de atividade na cafeicultura. Fundador das empresas Cafezal, Comércio e Exportação Limitada e do Alto Paraíba Armazéns Gerais Limitada. Portanto, todos nós, com nosso carinho, vamos receber com aplauso o palestrante José Carlos Grossi. Boa tarde a todos. Primeiro eu queria dizer que eu não sou palestrante, não sou professor, não é meu costume fazer palestra. De vez em quando o pessoal solicita a gente der algum palpite, né? E a gente não pode negar. Essa palestra que eu vou apresentar hoje, ela foi feita para apresentar para Ser Café, uma reunião da Café, e o que nós fizemos foi apenas levar mais um ano para frente. Quer dizer, a mesma palestra, na qual nós acrescentamos um ano, porque ela foi feita em 2011. E nós estamos em 2012. A palestra vai ser feita através de gráficos e nós vamos comentar os gráficos. Esse gráfico que está aparecendo, espero que todos estejam vendo, Simão, acho que precisa abaixar mais, não está aparecendo. Não dá? Estes gráficos são área de plantio de café no Brasil desde 1970. Então vocês estão vendo aquela linha amarela lá em cima, ano a ano, o ano está embaixo, tá? E vocês vão ver que no ano de 77, tá? Naquela fase ali, o café, nós chegamos a ter 3 milhões de hectares de café no Brasil. Então houve período em que o Brasil tinha 3 milhões de hectares em café. Aqui no final, que são 2012, vocês veem que a linha está na linha dos 2 milhões e 200 mil sacos, 2 milhões e 200 mil hectares e um pouquinho mais. Naquelas outras linhas, vocês vão ver algumas áreas foram reduzindo a área de plantio e outras foram crescendo. Se você pegar a linha verde, que é a linha de Minas Gerais, se você pegar a linha verde, você vai ver que Minas Gerais, naquela época, tinha 300 mil hectares de café. E hoje conta com 1 milhão e 200 mil hectares. Em contrapartida, vocês forem na linha marrom, de cima era o Paraná. O Paraná tinha 1 milhão e 100 mil hectares e hoje está com 90 mil hectares. Pode ser metade da área do Cerrado. Que era um grande produtor de 1 milhão de hectares, hoje tem 190 mil hectares, que é mais ou menos a área de café do Cerrado. Espírito Santo, 200 mil hectares, hoje 490 mil hectares, sendo que a grande maioria está no Conilon. A Bahia tinha 100 mil hectares, hoje tem 150. Outros estados tinha 60, hoje tem 200. Então, vocês veem que houve deslocamento
do café das regiões sul para as regiões norte. Na história da cafeicultura do Brasil, sempre aconteceu isso. O café, a semente do café, a muda do café, antigamente, lá pelo 1700, por aí, ela era trancada a 7 chaves. Não podia sair do controle de alguns impérios. Por exemplo, a França tinha o jardim dela com as sementes dela que levava para suas colônias. A Holanda tinha a mesma coisa, a Inglaterra tinha. Então, todos eles tinham as suas sementes, das quais não interessava que ninguém no mundo plantasse. E você vê que a nossa semente veio da Guiana Francesa, meia contrabandeada para o Rio de Janeiro. Vê como era difícil. E da mesma forma, a borracha que tinha na Amazônia foi levada embora para a Malásia. Roubaram lá e levaram. E se não tivesse a borracha da Malásia, provavelmente a Amazônia seria o grande produtor de borracha. Então, isso acontece. E no caso do café em especial, esta cultura sempre foi migratória. Por que ela foi migratória? Ela foi migratória porque o café gosta de solos férteis. O café no mundo todo só anda em solos férteis. Então ela começou lá para o Rio de Janeiro, desceu ali para o Vale do Paraíba, entrou para a região norte de São Paulo, pingou para o lado do sul de Minas, um pouquinho ali na beirada, foi para Paulista, era tudo mata naquela região, Ribeirão Preto, e ele foi desceu para o Paraná, terras férteis. Então ele só andou em terras férteis. E com isso é interessante que o café foi um grande extrator de solo. Sempre ele roubou a fertilidade do solo. Por quê? Se desmatava as matas virgens e plantava o café. O que foi feito aqui na nossa região foi uma coisa completamente diferente, que vieram plantar café em solos extremamente pobres. No mundo todo só se planta em terra fértil. Por isso que aqui foi um grande desafio. Então temos uma pergunta, para onde pode ir o café? O plantio de café, para onde ele pode seguir? Quer dizer, ele já fez essa caminhada pelo Brasil e ele provavelmente vai andar mais. A resposta que nós temos para isso é que o café deverá ser plantado com mais intensidade hoje em áreas de pequenos produtores de 1, 2, 3, 4, 5 hectares, que tem muito na região da zona da mata, como no sul de Minas. E também ele deverá ser cultivado em áreas de grandes produtores. Isto aonde a soja, o milho, a cana-de-açúcar, o algodão não fizer frente para ele. Como nos dias atuais nós estamos vendo aí soja dando muito dinheiro, milho dando muito dinheiro, as áreas de cana-de-açúcar invadiram muito no território. Então, isso fica mais difícil, porque plantar soja é muito mais fácil que plantar café, milho é muito mais fácil. E não usa gente, você tem empregado, máquina faz quase tudo. Então, essas áreas serão mais difíceis de ter café. E o café vai ser plantado também, e eu acho que mais, nas regiões onde já tem café e o povo, o produtor, é acostumado com essa cultura. Ele já sabe fazer a cultura. Ele já tem uma fazenda, tem uma infraestruturazinha, quer dizer, ele planta mais um pouquinho ali, aumenta a infraestrutura e as coisas vão acontecendo. Tá? O pequeno produtor, que ele tem lá uma família, planta café, compra um pedacinho para o filho planta ali, o genro planta para lá, e ele vai expandindo. E tem um outro problema, porque o café é uma cultura muito cara. Então, para a pessoa entrar em café, ele tem que ter condições financeiras.
Nós vivemos hoje, esse gráfico é o gráfico 2? Estamos no gráfico 2 agora. Nós podemos observar nesse gráfico que a partir de 70, no começo do gráfico, até 1996, houveram oscilações muito grandes na produtividade de café. Se vocês olharem, podem observar lá, tá, que um ano, aquela barra verde sobe, desce, vai lá em cima, vem aqui embaixo. Então, até 1996, as oscilações foram muito grandes, especialmente pelas geadas. Como o estado do Paraná era o estado que mais tinha café no Brasil, tinha 1.200.000 hectares, todo mundo ficava rezando para gear no Paraná. Era assim que acontecia. Estado de São Paulo, sul de Minas, onde tinha café, falou, oba, vai gear, o café vai subir. E era assim. Então, o azar era do paranaense. Então, todo mundo torcia contra isso. Então, devido às geadas do Paraná, essas oscilações ocorriam. Até que, em 1975, veio uma geada que nem paulista, nem paranaense, nem sul de Minas gostou. Aquela que arrasou. Vocês podem ver que no ano de 76 para 77, a produção foi de 13 milhões, deixa eu ver se é isso, eu não enxergo direito. Deixa eu mudar de tela que não estou enxergando direito. Se vocês olharem ali na tela, a segunda barra foi justamente o ano de 76, 77, onde o Brasil produziu 9.300.000 sacas. Quer dizer, um país com potencial de colher lá 33, 38 naquela época, produzir 9.300.000. E nesse período de 70 até 96, o problema da geada foi muito grave. Quando houve a geada também, o café não acabou de uma vez. Os persistentes continuaram, tanto de Paraná, como de São Paulo, como do sul de Minas, continuaram investindo porque os preços subiram. E sempre que há preço, os persistentes continuam. Então, todo mundo quer ganhar um pobrinho, contando que vai vender mais caro. Mas acontece que, a partir desta época, tá, se vocês olharem também no mapa, vocês vão ver que aquele amarelo, ele dá uma baixada grande. Ele vai lá no ano 97, no 97, aqui. Olha aqui, ó. Ele vem aqui no ano 97. A cafeicultura, a área de café no país reduziu bastante. Ela veio para 1.930.000 hectares, aonde havia chegado a 3 milhões a descida que ela teve. Por quê? Por que teve isso? Teve isto por causa, muito por causa das geadas que às vezes não devastavam as lavouras, mas tiravam a safra. E também por processo de seca. Em 1997, nós tivemos também um problema de seca. 96, 97. E nesse período, quer dizer, o café que tinha subido bastante, chegou até e as terras ficaram pobres, porque como as terras, café plantado em áreas de solos férteis,
com o passar dos anos, o solo foi ficando fraco. E naquele tempo quase não adubava, a adubação era muito pequena. E também, em 1970, houve a ferrugem. Foi outro fator que desistiu a cafeicultura. Para você sobreviver à ferrugem, tinha que pulverizar. A maioria dos que estão aqui na plateia nunca viram como se processava a pulverização em cafés com ferrugem. Você imagina 2.770.000 hectares e o sujeito com a bombinha postal pulverizando café. Quando não, estendia, parava uma carreta, um trator com 400 diários, o sujeito saía arrastando uma mangueira de 100, 200 metros para ir pulverizar café. Isso era impossível. Isso não tinha condição. Não era viável. Então, a cafeicultura, dessa forma, foi desestimulada e chegou a esse ponto. Daí para cá, vocês observam que, com as pulverizações de ferrugem, começaram a entrar pulverizações com micronutrientes, as áreas de terra mais cansada foram sendo deixadas para plantio de soja, de milho, e então essas lavouras, quem ficou na lavoura procurou cuidar melhor. Então vocês podem observar que a partir daí as diferenças de produtividade deixaram de ser como era para trás. As oscilações não eram tão grandes. Então houve menos oscilação. Pode ver ali, ó, nós temos um pico ali de 48 milhões de sacas. Foi em 2002 e 2003. Em compensação, quem está no negócio lembra que em 2000, 2003 nós vendemos café a $38. Adianta produzir muito? $38. Olha, foi um Deus nos acuda. Aí, com aquele $38, você vê que começou a haver também novamente uma queda de área. Tá? Mas foi justamente aqui em 72, nós estávamos em 72, quando nós resolvemos vir aqui para o Cerrado. Vir para o Cerrado por quê? Porque nós sabíamos que era impossível produzir café com ferrugem, sem você ter uma mecanização. E mais do que nós, o governo federal, através do IBC, ele sabia que a cafeicultura do Brasil ia acabar. Ia acabar a cafeicultura, porque não ia dar conta de pulverizar. E resolveu, com isso, incentivar novos plantios em áreas cuja topografia fosse mais branda, regiões mais planas, e estabeleceu uma metodologia para se plantar café. Mas vai plantar café em área plana aonde? Aonde tem área plana de cultura? Tinha, sim, região de Ribeirão Preto, aí muitas regiões de São Paulo, tinha região plana, Paraná, algumas, e essas áreas já estavam ocupadas. Normalmente estavam ocupadas com cana, com cereais, e tinha muitas outras ocupações, e também o pessoal dessa região não estava mais disposto a enfrentar trabalhador. As leis começaram a mudar, e isso é muito difícil. Então, por isso é que houve uma migração para as áreas de Cerrado, para que aventureiros, né, como eu e outros, viéssemos para cá de mão banana, né, que o governo pudesse dar uma ajudinha, para que a gente metesse a cara e tentasse uma nova cafeicultura nos moldes que eram empregados naquela época. Podemos observar também que, a partir daquela época, nós fomos afetados menos pelos problemas climáticos. De 1997, a partir de 99, por aí, tá? Nós passamos a ser menos afetados por problemas climáticos. Os problemas climáticos dos que nós vivemos em 80
85, nós tivemos um grave problema climático e refletiu na safra de 86, que está ali. Tem algum botão errado. 86. Olha ali, ó. Que refletiu aqui, ali, ó, deu 16 milhões e 800 mil sacas. Então foi uma seca muito parecida com a seca do ano passado. Ficou um tempão sem chover, e por essa razão que eu, quando tem gente de fora que falava em 55 milhões de sacas, eu falava, esse caboclo está brincando. Depois de uma seca dessa, o Brasil dá 55 milhões de sacas, isso é muito difícil. Então, mas graças a Deus não deu tão pouco, mas também deu, e não deu tanto, mas deu uma safra suficiente. Então, a partir dessa época, vocês veem que os picos de produção, tanto a alta produção como a baixa, ela tentou se nivelar. Isso se deve também à irrigação que começou a ser montada, a melhor fertilidade, as pessoas trabalhando melhor empresarialmente no seu trabalho. Então podemos perguntar se essa produção vai continuar subindo, porque nós vimos que a produção subiu constantemente. Se você pegar de 75, 76 até 76, 77, a produção média do Brasil era 9,5 sacas. Quem sobrevive com 9,5 sacas? Tem que sobreviver. E as coisas sobreviviam, sempre ganhava dinheiro. Por quê? Porque o café valia. Tá? A pessoa com pouco vivia bem. É igual quando eu cheguei aqui, o sujeito tirava 100 litros de leite, ele morava na cidade, mandava a filha estudar fora, não é verdade? E sobrevivia. Hoje, coitado, o cara tira 2.000 litros e não consegue. Café também era a mesma coisa, produto agrícola valia. Quando chegou em 97, 98 até 2000 e 2002, a produtividade alavancou para 12,7. Então ela cresceu 33%. Produzia 9 sacos, no outro produzia 12 e pouco. Quer dizer, cresceu nesse período 33%. É um crescimento muito grande. Crescer 33% de produção é muito grande. Mas não bastou isso. Quando você olha, por exemplo, de 2012 a 2013, nós crescemos, nossa produção nesse biênio cresceu 158% comparado com lá de trás. Quando se produzia 9 sacas e pouco, passou com uma média de 24 sacas. Cresceu muito. Então a pergunta é, então nós temos lá 95, 97, 9 sacos e meio, 97, 98 a 2000 e 2002, 12,7, cresceu 33, de 2003 até 2011, 18 sacos, cresceu 95, e 12 e 13, cresceu 158%. Aí a pergunta seria assim, poxa vida, se a produtividade continuar crescendo assim, onde é que vai estocar café nesse país? Tá certo? Nós temos ali, ó, o período de 97, 98 para 12, 13, deu mais de 100% de crescimento. É um crescimento muito grande num período curto. Tá certo? Se nos próximos 10 anos, ou 12 anos, ou 15 anos, crescer mais 100%, nós vamos para uma média de 44 sacos. É possível isso? Eu acho que não. Os cafeicultores estão aí, sabem que isso é quase impossível. O que nós vemos é que a melhoria do gado, plantando melhor, adubando melhor, cultivando melhores variedades, nós vamos conseguir alavancar sim, mas não nessa proporção. Eu acredito que a produtividade vai crescer sim. Vai crescer, mas não tanto. Tá?
Ali nós temos a produção e produtividade, tá certo? Você pode ver que a produtividade daquela faixa azul meia roxa, ela está crescendo, olha lá, ela vai crescendo. E as barras, né, são as produções. No quadro de baixo, vocês vão ver que a verde é a produção maior e a vermelha é a menor. Você vê que é uma, de pouco em pouco, tá? A produção menor vai diminuindo, tá? E vai criando um desnível menor entre a produção máxima e a produção mínima. Aquilo que vocês viram naquelas telas iniciais, onde uma ia lá em cima e a outra vinha aqui embaixo, parou isso. Não sei se vai haver mais. De repente, pode escapar uma geada muito forte, né? Uma seca muito grande, quem sabe, né? E pode voltar. Mas o clima que está acontecendo aí a partir de 2004, 2005 até agora, vem mantendo uma produtividade muito parecida, muito próxima à maior da menor. Neste quadro, nós temos o quadro da área plantada e o preço médio pago ao produtor. As barras em verde são as áreas plantadas a partir de 2001. Os quadros em marrom, lá em cima das barras, são as áreas que estão sendo plantadas cafés novos. Um é café em produção e outro é café novo. Então vocês podem observar que houve um incremento de área entre café novo, café em produção e café novo até 2004. E esse crescimento foi reflexo de preços de antes de 2002. Em 2002, os preços foram muito baixos e pode ver que alguma área aqui, olha aqui, ó, 2003, a área aqui para o café novo foi maior, porque houve erradicação de cafés em produção. Então houve erradicação. Mas mesmo assim, no conjunto, a área plantada foi caindo até aqui, até em 2008, certo? Então foi caindo a área plantada, que chegou lá a 2.250.000 hectares. A partir de 2009, vocês podem observar que também nesse período aqui, houve um incremento de preço. De 2002, o preço começou a puxar. 2002, quando eu disse que deu $38. Daí para frente ele começou a puxar, tá? Deu uma cedida, pequena cedida aí de 4,5, depois ele se manteve estável, para voltar a começar a subir em 2009. Esse período aqui de 2008, 2009 até 2011 foi interessante. O mercado deu algumas puxadas. Janeiro, fevereiro ou março ele dava um pique e voltava. Dava um pique e voltava. E em 2 ou 3 anos seguintes ele deu esse pique. Entendeu? E isso estimulava o pessoal, né? O pessoal ficava, até andaram plantando mais café um pouquinho ali naquela fase, mas você vê que o resultado total não cresceu muito, porque na verdade foi renovação. Muita gente arrancou o café velho e plantou o café novo. E o parque cafeeiro continuou mais ou menos o mesmo. Quando chegou, e outra coisa interessante é que com esses picos de preço, a maioria dos produtores não aproveitaram esses preços.
Porque muita gente vendia antes, vendia lá 350, quando via na hora de entregar, entregava 500, estava 500, tinha perdido o bonde, né? Ele achou que ia fazer um bom negócio e não fazia. Esses picos de mercado são muito perigosos, porque às vezes, geralmente os picos, quando dão no começo do ano, às vezes você já colheu o café, está lá setembro, outubro, novembro, o preço está, não, vou vender, vou fixar, o preço está bom, vou fixar. Quando chega lá em março, por aí, fevereiro, o preço, pum, vai lá em cima, e o sujeito tem que entregar no preço que bem mais caro do que ele vendeu. Quando nós temos aí agora o mercado voltando, né? Nós temos o mercado voltando, já tivemos toda a subida e agora ele está caindo. Está caindo no mercado ao produtor, nós temos o mercado caindo na faixa de R$400, quando ele chegou a 500, 500 e pouco aqui, caindo a 400. Mas é interessante observar que o mercado interno tem acompanhado o mercado externo e a BMF. Vocês pegarem aqui, ó, a linha azul é preço em dólar BMF. A linha preta é preço em dólar na bolsa. Você viu que ele subiu? Subiu. E algumas vezes o real está barato, como aconteceu já, real a 1,57, tá? A nossa distância do dólar fica pequena, como vê ali naquele espacinho ali, ó, tá? Ele não subiu como estava nesse pico aqui. Esse pico aqui deve ter sido que o dólar, que o real desvalorizou bastante e o produtor conseguiu botar um pouco mais de real no bolso. Então nós temos também o problema cambial. O problema cambial nos afeta muito. Então, se o real ficar muito valorizado, é menos real no bolso. Quanto mais valorizado, mais real no bolso. Mas é interessante também o seguinte, que as bolsas também ficam olhando o nosso bolso. Por quê? Quando o real desvaloriza, então o real está 2,10. Você pode olhar no gráfico da bolsa que Nova York caiu um pouco. Eles parecem que o mercado falou assim, não, só vou dar R$400 para esses caras aí, eles ficam contentes, porque o preço em dólar cai para que mantenha aquele preço. Não é tão verdade isso não, mas tem uma certa equivalência. Bom, minha gente, então nós estamos vendo o mercado cair, tá certo? O preço cair. E por que esse mercado caiu? Qual é a razão? Por que esse danado desse mercado puxou, foi subindo? Ele sobe devagarinho, sobe de elevador, bem devagarinho, mas quando ele cai que nem martelo sem cabo. Quem está operando a bolsa está lá vendo, de repente ele vai de uma vez, né? E a gente sai bravo, mas quando só demora uma semana, um mês para subir, quando ele cai um dia, 2 dias. O mercado é assim, certo? E por que esse mercado, a partir de 2011, ele virou para baixo, tendência de cair? Bom, vocês viram muito e ouviram muito o pessoal, os traders aí, as empresas, falar que o Brasil ia produzir 55 milhões de sacas. Se a gente fala, não, vai produzir 60 milhões de sacas. Então, os traders, os torradores falam assim, para que eu vou pagar mais? Vai ter café. Vamos fazer um just in time aqui, vamos rapar os armazéns, usar o máximo possível que tiver, a hora que tiver o último grãozinho lá, nós vamos comprar café. Tá certo? Então, fazendo uma contenção desse tipo, vai ter menos gente querendo comprar café e mais gente querendo vender. O que acontece? Mais vendedor, menos comprador, mercado para baixo. Tá certo? Ainda mais dizendo que vai dar 55 milhões. Sabe que eu não acredito, nunca acreditei e já rebati muito. Porque uma seca das proporções que teve o ano passado, era impossível que o Brasil desse mais café do que deu na safra de 2010. 2010 foi uma excelente safra. E segundo o governo, dizia que deu
49 milhões 800, uma coisa assim, e agora está falando que este ano dá 50